Quando pequenos, muitos de nós temos contato com o sobrenatural. Isso pode acontecer principalmente através de algumas visões. Geralmente, os adultos duvidam do que os pequenos falam e atribuem suas histórias mal contadas a seus medos ou à imaginação infantil e não levam a sério os monstros descritos por eles. Muitas vezes, isso pode ser real, sim. Eu sei disso, pois já aconteceu comigo. Boa noite. Podem me chamar de Maria. Vou contar um fato que aconteceu comigo quando criança e que me marcou profundamente. Algo que nunca consegui saber ao certo o que era. Também, hoje em dia, eu já nem sei se quero saber. Foi assim. Meus pais se casaram e depois foram morar em Brasília para trabalhar. Eu nasci em Brasília, mas vivi pouco por lá, poucos anos. Minha mãe era natural do Maranhão e voltamos a viver lá. Não sei por qual motivo. Eu tinha por volta de 5 anos de idade, mais ou menos. E voltamos, meus pais e irmãos, a morar em uma pequena cidadezinha no interior do Maranhão. Era praticamente um vilarejo. Não tinha luz elétrica, nem água encanada. A casa era de chão batido, muito simples. As paredes de barro, telhado de palha. Durante a noite, as casas eram iluminadas à luz de lamparinas. Certa noite, depois dos afazeres normais da casa, as pessoas se arrumaram e fomos dormir. A casa possuía 2 quartos. Meus pais dormiam em um, eu e meus irmãos no outro. Meus pais sempre deixavam uma lamparina acesa em um local estratégico da casa, a fim de que não ficássemos no escuro total. E aí cada um se ajeitava como dava. Alguns dormiam em camas, outras pessoas em rede. Eu era uma das menores e eu dormia em uma rede, próximo à cama do meu irmão mais velho. Em alguma hora da madrugada, não sei ao certo qual, acordei. E na penumbra, eu pude ver um ser que se encontrava em pé ao lado da minha rede. Esse ser tinha a forma de um esqueleto, sem vestimenta, só osso. Era uma criatura toda composta de ossos, sem pele, sem roupas, somente ossos. Ele, com sua mão esquelética, manipulava um animal que tinha o aspecto de um caramujo. Ele colocava esse animal no punho da minha rede e esse bichinho ele se punha a descer, rastejando lentamente pela rede, até quase tocar meus pés. Ao se aproximar dos meus pés, o esqueleto pegava o animal e colocava no topo da rede. E tudo se repetia. O bicho começava a descer, rastejando pela rede, lentamente, até quase tocar os meus pés. E quando ele chegava nessa posição, o esqueleto pegava ele e colocava novamente em cima. E isso se repetiu por várias vezes. Eu, vendo esta cena, paralisei. Fiquei muda de tanto medo. Eu não conseguia falar, gritar, chamar ninguém. Eu abri os meus olhos e o bicho lá. Eu fechava os olhos, ele lá, manipulando esse caramujo na sua trajetória de ir e vir, próximo aos meus pés. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas o medo que eu senti foi indescritível. Imagina uma criança
acordar de noite e dar de cara com um troço desse? Depois de algum tempo, fechei meus olhos e passei um tempo sem abri-los. E aí eu consegui, com muito esforço, chamar meu irmão. Quando ele acordou, o ser sumiu. Ele ainda meio que dormindo, né, me colocou para dormir junto com ele, na cama dele. O ser esquelético sumiu, mas o meu pavor não. E eu fiquei ali, deitada na cama com meu irmão, né? Foi tenso, até que adormeci. Ao amanhecer o dia, lembrei de tudo aquilo que eu tinha vivenciado naquela madrugada. E eu ainda meio que em choque, meio que incrédula, confusa. Fui contar o que havia acontecido, né, do jeito infantil que eu sabia. Tentei explicar o que aconteceu, não sabia descrever direito aquele ser, né, e contei do jeito que deu. Só que ninguém acreditou. Pensaram que eu tivesse tido um pesadelo, alguma coisa assim. Mas só eu sei o terror que eu passei aquela noite. Coisa que até hoje não consegui esquecer.